Olá para todos. Eu devo obrigar meu filho a obedecer à Bíblia e ir à igreja? Vamos usar como base a passagem conhecida de Provérbios 22 e versículo 6. Educa a criança ou ensina a criança, depende da tradução, no caminho em que deve andar. Só até aí. É dever dos pais cristãos ensinarem aos filhos os princípios bíblicos e instruí-los para que andem de acordo com a palavra. Porém, quando chegarem na adolescência, são eles que tomarão a decisão de servir a Deus ou não. Se querem se batizar nas águas e continuarem o caminho da verdade, isso é uma decisão própria. Caso não queiram, os pais não devem obrigá-los. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Zacarias capítulo 4 e versículo 6. Quando uma pessoa decide não servir mais a Deus, é porque já foi seduzida pelo pecado. Claro que os pais não devem deixar seus filhos adolescentes irem em certos lugares de riscos, como em baladas ou em certos tipos de festas, onde pode haver drogas e bebidas alcoólicas devido aos riscos de influência. Mas não vai mais adiantar impedi-los de fazer certas coisas que é pecado e antes eles não faziam. Por exemplo, no caso das meninas, usarem roupas sensuais, roupas que chamem a atenção para o seu corpo. 1 Timóteo 2,9 diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Também assistir novelas e filmes imorais, e assim por diante. É só uma citação só. Então, impedir alguém de cometer certos atos pecaminosos não vai adiantar nada. Pecado não é apenas um ato consumado, mas também é um estado pecaminoso. Veja em Mateus 5:28, quando Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui se trata de um pecado mental, onde a pessoa não está cometendo, mas o desejo está em sua mente. Caso houvesse alguma chance, a pessoa iria cometê-lo. Isso é chamado de adultério mental. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14, lá Pedro cita alguns falsos profetas, ele faz uma referência a falsos profetas e diz com os olhos cheios de adultério mental. Claro que é muito pior cometer um adultério do que cobiçar uma mulher na rua ou no trabalho. Mas se tratando de pecado, os dois são dignos de condenação caso a pessoa não se arrependa, pois a Bíblia condena tanto a cobiça como o ato do adultério. Cobiça é pecado e adultério também. Esses tempos atrás eu vi no YouTube um pastor dizendo que se o problema da pessoa for pornografia na internet, então a pessoa deve se livrar do computador. Tudo bem, eu respeito, mas no meu ver, isso não vai adiantar nada. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Se o coração da pessoa estiver na pornografia, pode tirar o computador, pode tirar os sites pornográficos, que ela vai pecar no seu coração. O pecado está em toda parte. Isso é caso de libertação. No livro de Romanos, capítulo 7, Paulo analisa o estado de uma pessoa lutando sozinha para vencer o pecado. Só pode vencer o pecado quem for regenerado pelo Espírito Santo.
Só então ela vai passar a estar debaixo da graça de Cristo, onde terá forças para resistir e vencer o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20 está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, resumindo, impedir uma pessoa de cometer atos pecaminosos não adianta nada, pois ela peca em sua mente. Somente quando a pessoa toma a decisão voluntariamente de servir a Deus é que o Espírito Santo vai agir na vida dela, dando graça para resistir e abandonar seus pecados. Não por força, nem por violência. Tentar evitar que a pessoa peque pode até tirar algo que ela esteja usando para cometer pecado, mas na sua mente o pecado vai continuar. E o desejo pelo pecado também. É igual aquela história bem antiga dos porquinhos. A natureza do porco é a lama. Então você pode, se você prender o porco dentro de casa, dar banho nele, passar perfume nele, ele vai ficar limpinho e cheiroso. Mas na hora que você soltar ele vai direto para a lama, que a natureza dele é a lama. O coração dele está voltado para a lama. Então é isso aí então. Obrigado a todos.